Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos na terceira aula do Intensivão da Cidadania Italiana. Hoje, o assunto que nós vamos tratar são documentos necessários. Quais os documentos necessários? Na última aula, eu dei um choque de realidade. Deixei muita gente chateada sem dormir, falando assim, oh meu Deus, tudo isso, a cidadania italiana custa isso. Eu fiz uma revolução, uma coisa que eu nunca tinha feito antes, porque normalmente eu começo... Existia uma sequência lógica, tá? Então, eu começava falando sobre o que é a cidadania italiana, depois eu falava sobre os documentos, depois eu falava do documento do italiano, a CNN, e eu, nessa nova versão deste novo canal, eu pensei, peraí, de que adianta eu falar para as pessoas tudo que elas precisam, aquela coisa toda, e lá no final eu dar uma planilha, elas olharam e falaram assim, meu Deus, eu não tenho condição de fazer esse processo nesse momento. Então, assim, aqui... Se você está chegando agora, primeira vez que você está comigo, acredite, eu estou aqui para falar o que você precisa fazer, não o que você quer ouvir. Às vezes vai combinar, mas nem sempre vai combinar. Às vezes você pode ficar chateado comigo, porque eu vou falar, tem que fazer uma coisa, e você vai falar assim, eu não gostaria de fazer, e eu vou responder. Não importa o que nós gostamos, o que importa é o que é necessário. Então hoje, para dar uma tranquilizada no coração de vocês, não vamos mais falar sobre números e vamos falar então sobre documentos. Então vamos lá. Primeira coisa, aula de hoje. Quais são os documentos necessários para o processo de reconhecimento? E é o seguinte, lá no final vai ter presente, tá bom? Então se prepare aí, fica até o final e vai ter um presente para você. Antes, eu preciso começar relembrando para você uma coisa. Na aula anterior, na verdade, na primeira aula, eu falei para você, eu mostrei isso daqui para você. Da antecausa, depois tinha um xizinho, até você, tá? Quem aqui lembra disso? Se você, por um acaso, não lembra disso, eu vou melhorar um pouco mais a sua vida. Eu vou inverter esse gráficozinho, porque ali eu falei o seguinte, que você... a cidadania italiana, o nosso trabalho é combinar, é provar que nós descendemos, que nós temos uma ligação com essa pessoa aqui. Que esta pessoa que foi o italiano, que nasceu na Itália e emigrou de lá, ele chega até você. Você tem uma ligação com ele. E é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Como que essa ligação é feita? E para facilitar um pouquinho mais, eu inverti. Eu coloquei uma outra imagem aqui que talvez vai ficar mais fácil para você. Que é assim, ó. Porque para quem está no mundo da cidadania italiana, para quem está chegando no mundo da cidadania italiana, já está mais habituado a ver, ouvir falar, ou procurar, ou lidar com... Quando se diz respeito aos documentos, já meio que é linear. Então, porque isso daqui parece, e de fato é, uma árvore genealógica. Então, quando eu falo, de repente, eu mostro assim para você, ó, de repente dá uma bugada. Fala assim, nossa, não tô acostumado a esse formato. Aí eu coloco esse formato aqui para você, de repente ele fica mais, digamos assim, mais fácil de lidar. É a mesma coisa do que o anterior, tá bom? É você... chegando até a pessoa que te dá o direito à cidadania italiana. Pode ser o seu pai, a sua mãe, pode ser o seu avô ou a sua avó, o seu bisnono, sua bisnona, o seu trisnono, sua trisnona, e pode até ter mais um aqui, que seria o seu tetranono, não importa. O fato é, você precisa lidar com isso daqui. Mas não estamos aqui hoje ainda para falar sobre a árvore genealógica. Nós estamos para falar sobre documentos. E aqui eu já quero começar explicando para você o seguinte. Existem dois tipos de documentos que você vai precisar para o seu processo. Existem as certidões civis. E as certidões civis, elas são conseguidas nos cartórios no Brasil. E aí vamos falar um pouco mais sobre isso. E além das certidões, para o processo de reconhecimento da cidadania italiana, a gente precisa de um outro documento chamado certidão negativa de naturalização, que é emitido pelo Ministério da Justiça. O que nós vamos fazer hoje? Eu vou ignorar a CNN, nós não vamos falar dela hoje, porque a gente vai ter uma aula só sobre ela, inclusive eu vou entrar no site para mostrar para você como que você emite o documento, mas hoje nós vamos nos concentrar nas certidões civis. E aqui eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito antes,
que por mais que possa parecer simples, tá? O que acontece? Por mais que eu sempre falei, certidão, gente, partida do pressuposto que todo mundo sabe o que é uma certidão. Todo mundo sabe que tem certidão de nascimento, casamento e óbito. Só que, agora planejando este novo curso, eu falei assim, eu vou mais além. Então, assim, eu entrego e mastigo, mas agora eu vou mastigar toda a informação e ainda vou fazer aviãozinho para dar na sua boca. Então, olha só. Até isso eu quero destrinchar para você. O que são as certidões civis? E aí eu quero separá-las em 3 partes. O que tem a ver com o fato, o que é o formato e a data de emissão. Então eu quero que você entenda o seguinte. Aqui nós vamos falar, o que é um fato? Uma certidão, ela traz um fato, tá? E esse fato pode ser um nascimento, pode ser um casamento que tenha acontecido, pode ser um óbito que tenha ocorrido. Isso são fatos que alguém vai no cartório e declara ter havido ou ter acontecido. Então, quando nasce uma criança, alguém vai num cartório e faz uma declaração de um fato. Qual é o fato? O nascimento de uma criança. Se alguém se casa, você vai até o cartório e vai declarar um fato, um casamento de uma pessoa com outra, e assim por diante. Nós vamos falar nessa aula também sobre o formato. O que é este tal de cávulo de formato simples, inteiro teor? E aqui eu inventei uma data de emissão que eu inventei porque eu quis. E nós vamos dividir em antiga, muito antiga e recente. Antes de continuar, você precisa saber a diferença entre certidão e assento. E o assento não é aquele que você está pensando. O assento, vamos lá. Olha só, isso daqui eu retirei do site da Wikipedia. E aí ele fala, por exemplo, sobre a certidão de nascimento. A certidão de nascimento é um documento cujo conteúdo é extraído do assento de nascimento, lavrado em um livro depositado aos cuidados de um cartório de registro civil. Então, olha só, tem um livro, existe um livro em algum lugar, este livro tem uma página que a gente chama de assento de nascimento, e quando você perde uma certidão de nascimento, é emitido um documento que tem a ver com esse assento que está dentro de um livro. E olha só, aqui nós temos um livro. Quando a gente lê aqui, ó, um livro depositado no cartório, aqui nós temos o livro. O assento de nascimento, aqui, ó, cada linha que você está vendo aqui, ó, tem aqui informações, depois embaixo tem outras informações. Tá vendo que dá para perceber aqui que são, ó, aqui em cima tem uma informação, 2, 3, 4. Aqui nesta folha, neste livro, desta página, existem 4 assentos. E aí, cada assento, então, você tem a sua certidão, certo? Então, deixa eu voltar para mim. Pense você que quando a gente... Por que eu resolvi incluir isso nesta aula? Porque é uma dúvida muito comum e até faz sentido quando eu ouço, quando alguém vira para mim e fala assim, Fábio, eu não tenho mais certidão de nascimento. Porque quando eu casei, eu tive que entregar a minha certidão de nascimento e eu não tenho mais. Temos várias pessoas aqui ao vivo comigo enquanto eu estou gravando essa aula. Alguém aqui que está ao vivo já passou por isso? Já chegou ao momento de pensar, eita, não tenho mais certidão de nascimento porque a minha certidão de nascimento foi entregue? Alguém aí que está aqui pessoalmente passou por isso? Porque é comum, tá? E se você que está assistindo não casou, quando você vai se casar, você precisa apresentar uma série de documentos no cartório. Entre eles, você apresenta seu RG, seu documento de identificação, de residência, e você entrega a sua certidão de nascimento. E aí, quando você entrega a certidão de nascimento, fica retida. Eu lembro, e assim, por isso que eu entendo essa dúvida. Ó, tem uma galera aqui falando, sim, eu, o Douglas também, a Vanessa não tinha pensado nisso. Tá? Ó, o Max, eu não tenho no momento. O Max, para ele não tem uma certidão de nascimento. Por quê? Porque ele entregou. Ou seja, e eu lembro que isso aconteceu comigo. Eu lembro que quando eu fui casar e eu não sabia que ia ficar retida. Eu lembro claramente que eu entreguei meu documento lá pro cara dar uma olhada, eu achei que ele ia ver, e ele falou assim, ok. Eu falei assim, oi, minha certidão de nascimento? Ele falou assim, vai ficar retida. Eu falei, mas como vai ficar retida?
Vai ficar retida. E eu falei, mas eu não vou ficar sem certidão de nascimento? O cara falou assim, sim. Aí olha só como é complicado a falta da informação clara. Eu lembro claramente do cara falar assim para mim, não se preocupe, você não vai mais precisar da sua certidão de nascimento, porque você vai ter uma certidão de casamento. E essa informação está estapafúrdia, não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então, por isso que eu inseri esta aula aqui para você. Então, voltando, agora você sabe que uma certidão, ela nada mais é do que um documento que o conteúdo desta certidão está sendo extraído de um assento de um livro, certo? Então, eu quero mostrar para você 3 tipos de certidões. Nascimento, casamento e um óbito. Como eu falei para vocês, olha, nós temos os fatos. Então, quando nasce uma criança, o pai, ou a mãe, ou os dois juntos, ou alguém vai lá até um cartório e declara o nascimento de alguém. Então, faça uma declaração. E a mesma coisa com o casamento, a mesma coisa com o óbito. Então, eu mostrei aqui, tá vendo? Aqui nós temos... Aqui é uma certidão de nascimento, aqui é uma de casamento, uma de óbito. Então, se você reparar, elas são muito parecidas, ó. Hoje em dia, no Brasil, existe até uma certa padronização. Não existe ainda, tá? Assim, a gente não pode dizer que todos os lugares do Brasil é tudo igualzinho, porque ainda não é. Existe um projeto que está em vigor, enfim, tá avançando. Mas no momento que eu estou gravando essa aula, ainda não existe. Ok, tá vendo? Aqui, ó, certidão de nascimento, que tem uns dados bonitinhos. Certidão de casamento, fulano com cicrano, e certidão de óbito. Então, em relação aos tipos, são esses 3 que você precisa se preocupar, certo? Agora, segunda parte, formato de certidão. Fábio, como assim formato? Pois é, existem 2 tipos de certidões. Certidão simples e certidões em inteiro teor. E aqui eu separei 2 imagens para te mostrar. Essa primeira imagem que a gente vê aqui à esquerda, ela é basicamente a imagem que eu mostrei aqui anteriormente, tá vendo? Ó? Todos esses documentos são certidões simples. O que são certidões simples? São aquelas que você pega, você recebe, basicamente, quando você vai fazer essas declarações que eu falei. Contém os dados necessários para qualquer pessoa viver. Tem lá o nome por extenso, data de nascimento, daqui ó, dia, mês e ano. Aqui tem o lugar, o município, o estado, o nome dos pais, ó, filiação. É que eu sei que para vocês tá bem pequenininho, mas olha só. Aqui a filiação, então o nome dos pais, nome dos avós paternos e maternos, se tem alguma observação e basta. Agora, aqui do lado direito, nós temos uma certidão de nascimento, tá vendo aqui está escrito inteiro teor. E olha só, é o mesmíssimo documento. Na verdade, não é, tá? Essas imagens eu até peguei na internet, mas só quero que você entenda o seguinte, que se aqui é um tal de Mário Roberto de Matos, se eu pego uma certidão, se eu vou lá no cartório e pego uma certidão deste Mário, ele ia sair assim. Não ia ter tudo que está escrito aqui, mas ia ter, como eu falei para vocês, as informações mais importantes. E normalmente, gente, normalmente, na nossa vida, as certidões simples é o que necessita. Quando alguém fala assim, eu preciso no poupa-tempo para poder fazer um RG, traga a sua certidão de nascimento. É essa simples. Aliás, daqui a pouco eu vou até mostrar qual é a sua certidão de nascimento, qual é a que você tem. Então, tá tudo bem. Só que tem um detalhe. Para o processo de reconhecimento da cidadania italiana, nós precisamos das certidões em inteiro teor. Então, anote aí nos seus materiais. Ok, eu preciso das certidões civis no formato inteiro teor. Olha só a diferença. Enquanto aqui você tem as informações simples, aqui consta assim, ó. Certifica que, revendo o livro de registro de nascimento A2 blá blá blá, na folha X, sobre o número Y, olha só, livro, folha e número. Vamos só voltar um pouquinho? Ó, livro, esse livro lá na capa dele tem um número. A folha aqui em cima, cada folha tem uma numeração, que não dá para ler aqui, mas tem. E aqui embaixo tem qual é, basicamente, ali o item, né? O número de ordem. Então, aqui consta o seguinte teor. Aos 15 dias do mês de setembro de 1950 e bolinha, nesta capital, em meu cartório, compareceu, aqui tem o nome da pessoa,
natural do Distrito Federal, arquiteto, casado, com tantos anos, residente numa rua X, tendo declarado o nascimento de Mário Roberto, do sexo masculino, ocorrido no dia 14, às 19h30, na Casa de Saúde número X, sendo filho do declarante e o nome da mãe dele, com a mãe tendo tantos anos de idade e o pai tendo tantos anos de idade, e assim, avós paternos fulano e cicrano, avós maternos Beltrano e Cio e Caio. E aqui várias outras informações. Então, ou seja, uma certidão em inteiro teor, e ela chama inteiro teor porque ela literalmente pega tudo que está escrito no livro. Tudo isso daqui que está escrito é repassado para essa certidão. Então, dito isso, você que está assistindo essa aula que pensava, como eu pensei e muitas outras pessoas, tipo, eu não tenho mais uma certidão de nascimento, você não tem a certidão de nascimento que foi emitida para o seu pai ou para sua mãe ou quem quer que tenha te declarado no momento do seu nascimento. A qualquer momento da sua vida, você pode ir no cartório e falar assim, eu quero uma certidão de nascimento. Então não existe uma única. Aquela certidão velha lá, carcomida, ou a que se você ainda não casou, a certidão que você tem aí não é única. Ela só é um documento que você pode pegar outro a qualquer momento. Você pode pegar um documento por dia. Você pode todos os dias da sua vida pegar uma certidão de nascimento no cartório. Nunca vai se esgotar, até porque a gente paga por isso, entendeu? Entenderam? Então, nada de achar, eu não tenho mais uma certidão de nascimento. Você tem o seu registro de nascimento lá num determinado cartório, num determinado livro, numa determinada página com um númerozinho. Então, quando você precisar de uma certidão de nascimento sua nova, ou casamento, se você for casado, ou óbito de alguém que já morreu da sua família, você vai lá e pede este registro. Eles vão pegar o registro, vão extrair as informações para uma folha. Esta folha nós damos o nome de certidão. Muito bem. Agora, eu quero falar sobre data de emissão. E aqui vai ser bastante interessante. Eu separei data de emissão, eu inventei que existem documentos muito antigos e recentes. Da onde você tirou isso, Fábio? Da minha cabeça. Tipo assim, ó. Essa é a certidão que você tem em casa, provavelmente. E olha, tem gente que tem aqui uns durex enrolado, porque o negócio vai carcomendo ao longo do tempo. Eu sei. Eu classifico o seguinte. O que é um documento muito antigo? É um documento que tem mais de 20 anos. Documento mais de 20 anos, ó, já tá amarelado, já tá com uns carimbos, umas coisas que não existem, um dinheiro que nem existe mais. Um documento antigo, ele tem mais de um ano. E um documento recente, ele tem menos de um ano. Então, anote aí. Opa, anote aí. Qual desses 3 documentos você vai apresentar para o seu processo? O documento, todos os seus documentos que tenham sido emitidos há menos de um ano. Tá? Todos os seus documentos que tenham sido emitidos com menos de um ano. Por quê? Porque assim você vai garantir que não vai existir nenhum tipo de problema no seu processo e fique tranquilo, fique tranquila que a gente vai chegar lá, a gente vai explicar um pouco melhor para você. Isso daqui não existe, não há como você apresentar esse documento. Esse tipo de documento com mais de um ano, você até pode apresentar se você for fazer o processo no consulado italiano no Brasil. Mas se você quiser ir para a Itália, para não correr nenhum tipo de problema, de risco, você vai apresentar esse documento. Fábio, como que eu sei? Você vai falar depois sobre a diferença de fazer no Brasil e na Itália? Vou falar. Nós teremos uma aula só para isso, porque eu pensei em todos vocês. Muito bem, Fábio. Entendi. Então, vamos lá. Então, eu entendi que, em relação à documentação, eu vou precisar das certidões de nascimento, das certidões de casamento, das certidões de óbito, todos esses documentos brasileiros. E aí você falou que tem uma tal de CNN lá, e aí você vai esquecer da CNN por enquanto. Você vai precisar desses 3 documentos. Mas, Fábio, de quem? De todo mundo. Lembra? Vou colocar de novo aquele slidezinho para você. O que eu falei para você? O que você vai precisar? Você precisa comprovar a sua ligação com esse amiguinho aqui, ó.
E aí, isso daqui, ó, é uma pessoa que tem a sua certidão de nascimento, casamento, óbito. Essa tem outra pessoa, casamento, nascimento, óbito. Essa pessoa e essa daqui é você. Na verdade, todos esses daqui, ó. Todas essas pessoas você vai precisar do nascimento, casamento, óbito, nascimento, casamento, óbito, nascimento e assim por diante, tá? De todas essas pessoas. Quantos documentos você vai precisar? Depende. Se a sua linha for você, pai, avô, bisavô e trisavô, 3, 6, 9, 12, 15 documentos. 15 não, né? Pelo amor de Deus, porque você não morreu, senão você não estaria aqui assistindo essa aula. Então aqui, no seu caso, ignora isso daqui. No seu caso, é só seu nascimento. Se você for casado, casamento. Aqui seriam 2. Seus pais também, se não faleceram, não vai ter um a menos. Enfim, você vai fazer os seus cálculos aí. Agora, ou você vê desse jeito. E aí, voltando para aquele slidezinho que eu estava te mostrando. Fábio. Cadê? Não. Aqui, ó. Então tá, Fábio. Como que eu começo a reunir os meus documentos? Primeira coisa, você vai começar pela sua própria certidão de nascimento. Por quê? Simples. Você sabe onde você nasceu. Você sabe... Nossa, eu vou tentar parar de brincar com isso daqui, porque é feio. Você sabe onde você nasceu. Você sabe, provavelmente, o cartório onde você nasceu. Então, começar pela sua própria certidão de nascimento é a coisa mais fácil. E outra, você muito provavelmente ainda tem aquela certidão de nascimento velha, antiga na sua casa. Então, você vai pegar aquela certidão que você tem antiga na sua casa e você vai buscar no seu cartório, no cartório onde quem te registrou foi. Então, por exemplo, no meu caso, eu nasci em São Paulo, capital. O meu documento de nascimento, eu fui registrado no cartório de Indianápolis, que é um dos bairros de São Paulo. E aí, se eu quero uma certidão de nascimento minha atualizada em inteiro teor, eu entro em contato com aquele cartório e peço a eles a emissão dessa certidão. E aí eu vou ter todas as informações ali. Aí, percebeu porque é mais fácil? Só que olha que legal. Lembra que eu li para você ali uma certidão inteiro teor? E ali consta, aos tais dias do mês tal, compareceu no meu cartório fulano de tal e declarou que nasceu seu filho dele com a mãe, e aí começa todas as informações. Filho dele, se eu não me engano, ali estava escrito arquiteto, nascido na cidade X, no ano, na data de XYZ e blá, blá, blá. Ou seja, na sua certidão de nascimento inteiro teor, você tem informação de 2 gerações anteriores a você. Você tem todas as informações dos seus pais, porque consta o nome do seu pai e da sua mãe, e consta a informação dos seus avós. Então, olha só, tem muita gente, quando começa a buscar os documentos para a cidadania italiana, que fala assim, ai, o meu caso é trisavô, é muito longe, eu nunca vou conseguir chegar. Títio, você precisa de 2 documentos. Você, na sua certidão, tem a informação dos seus pais e dos seus avós. Na certidão do seu pai, tem a certidão dos seus avós e dos seus bisavós. Se o seu bisavô já era italiano, você só precisa de 2 certidões para chegar até o nome do italiano. Na certidão do seu pai ou da sua mãe, levando em consideração que você é bisneto ou bisneta de italianos, a informação está a um cartório de distância de você. Então tem muita gente, eu espero que você seja uma dessas pessoas, que estava bloqueado, tipo, eu não sei como chegar no italiano, eu não sei por onde começar. E pior, vou falar para você o que eu falei na primeira aula, talvez você não tenha assistido ainda. Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Se você não tem um método para chegar onde você quer chegar, se você não tem clareza, eu falei e coloquei gigante na página, clareza. Se eu não sei o que eu tenho que fazer, o que acontece? Eu começo a pesquisar e falar, gente, mãe, pai, vamos lá falar com a sua tia-avó. E a tia-avó morreu, tá velha. E a velha, coitada, não consegue não falar direito, porque ela já é idosa. E aí, não sei o quê. E aí, tem gente que perde meses, semanas, anos. Quando era só pegar a certidão do seu pai ou da sua mãe e ver as informações ali. E agora, olha a mágica. Se você é trisneto,
ou até bisneto, mas não tem essas informações do seu pai, você vai pegar a certidão do seu avô inteiro teor. E ali as chances é ter ainda mais informações. Porque ele era, por exemplo, ele pode ser o filho do italiano. Claro que existe inúmeras situações. Eu tô aqui dando para você a ideia geral de como você encontra os documentos todos. Obviamente que cada caso é um caso. Já tá pipocando aqui, como eu tô gravando essa aula ao vivo, tá pipocando. Ah, mas no meu caso eu não encontrei, no meu caso não tinha essa informação. Óbvio, cada caso é um caso. Por isso que a cidadania italiana, ela não tem uma fórmula mágica ideal para todo mundo, porque cada família tem uma particularidade. Então eu vou dar um exemplo para você. E aí eu vou só abrir um pop-up rapidinho, tá? Tem gente que, às vezes eu abro uma caixinha de perguntas no Instagram, e se você não tá me seguindo no Instagram por algum motivo bizarro, me siga no Instagram, é Fábio_Barbiero. Tem gente que fala assim, Fábio, o que você acha sobre os meus documentos? Porque aqui eu tenho uma variação, eu falo assim, não acho nada, eu não sei nem por que você tá fazendo uma pergunta sobre a sua documentação numa rede social. Eu vejo gente pedindo informação em grupos de Facebook e grupos de WhatsApp. Como que você pode perguntar para alguém que não sabe a história da sua família, que nunca analisou a sua documentação, o que ele acha? Você, a partir deste momento, se você é uma dessas pessoas que acha que encontrou um grupo de Facebook e tá felizão porque agora tá todo mundo falando a mesma língua e vão me ajudar, cuidado. Porque as pessoas não têm como te ajudar. Porque você não precisa de um palpite, você precisa de uma orientação. E nas redes sociais o que você encontra é palpite. Se você me manda uma mensagem no WhatsApp, no Instagram, e fala assim, Fábio, o que você acha da minha documentação? E eu falo, eu acho que você tem que fazer isso. Eu acho que... Eu não tô te dando, eu não tô te ajudando. Pelo contrário, eu tô sendo leviano a ponto de falar qualquer coisa sem ter visto a sua documentação. E neste curso, obviamente que eu não vou te dar todas as informações, porque eu não sei sobre os seus documentos. Mas eu vou te dar toda a base de conhecimento para que você tenha condições de entender como tudo funciona. Então, entendam que aqui o intensivão são os conceitos. Cada caso é um caso. Você vai ter um caso diferente, às vezes, do seu primo. Às vezes, na linha de transmissão, vocês são descendentes do mesmo bisavô. Só que aí foi o bisavô, vocês têm os avós na mesma linha, e aí chega uma hora que faz assim. Porque aí o seu avô teve 2 filhos. Um foi o seu pai ou sua mãe, e o outro é o pai e a mãe do seu primo. Aqui já pode ter problemas ou variações ou determinadas situações que não tem nada a ver com a sua linha. Isso é o mesmo antenato, o mesmo da antecausa. Vejam, tão próximos com documentações distintas, com desafios ou problemas distintos. Então, cuidado para não se empolgar, tá? Então, voltando. Comece pela sua própria certidão. Depois, você vai pegar a certidão do seu pai e da sua mãe. E outra, eu não sei como é a sua linha, tá bom? Quando eu falo aqui seu pai ou sua mãe, é porque eu já estou partindo do pressuposto, e eu sei disso, que tem pessoas que estão assistindo essa aula, que a linha de transmissão passa pelo pai e outra linha passa pela mãe. Tá, tudo bem, não existe nenhum problema. A gente até vai falar vai ter uma aula sobre, é verdade que uma mulher na linha é um problema, é verdade que isso é aquilo. A gente vai ter uma aula sobre problemas, eventuais problemas, tá? E a gente vai falar que isso não é um problema ter uma mulher na linha. Mas, então, se você que está assistindo, a sua linha passa pelo seu pai, então você vai pegar a sua própria certidão, depois você vai pegar a certidão inteira, o teor do seu pai, depois o seu avô e assim por diante. Se for pela linha da sua mãe, você, sua mãe, seu avô, sua avó, etc. O fato é, o que você precisa? Você precisa de todos os documentos brasileiros em mãos. Todas as certidões de nascimento, todas as certidões de casamento, todas as certidões de óbito e mais aquele outro documento que a gente vai falar numa outra aula. Você vai precisar ter em mãos todos esses documentos. Quando você tiver todos esses documentos, o que você vai ter na sua mão? Você vai ter uma árvore genealógica, mais ou menos igual a isso daqui. Então, e aqui, por que eu quis voltar nessa imagem? Porque tem gente que não consegue fazer isso.
Quando eu comecei o meu processo, eu não tinha a menor noção de quem era o meu bisavô. Eu não sabia, eu nunca nem tinha ouvido falar o nome do meu bisavô. Por quê? Porque era o vô, era o biso. Que biso? A gente nunca nem falou do biso. Depois eu descobri que o nome do meu bisavô era Luiz Giordano, casado com a Catarina Dalborgo. Depois que eu descobri que ele era filho do Giordano Barbiero, que era o meu antenato italiano. Mas antes disso eu não sabia. Como que eu descobri? Conversando com os meus avós. Não foi de muita ajuda, porque não sabiam qual a cidade que ele tinha nascido, meu bisavô, no Brasil. Aí o que eu fiz? O que eu acabei de te ensinar. Peguei a minha certidão de nascimento. Da minha certidão de nascimento, eu peguei a certidão do meu pai. Depois eu peguei a certidão do meu avô. E aí lá tinha as informações dos outros. Então, na certidão do meu avô, já constava que o pai dele nasceu na cidade, sei lá, de Fernando Prestes, no interior de São Paulo. Eu falei assim, opa, cartório da certidão da cidade de Fernando Prestes. Olha, Luiz Barbiero, aqui não tem a data de nascimento dele, mas dizia que ele tinha 24 anos quando ele teve o meu avô. O senhor pode ver então? Porque ó, meu avô nasceu no ano X, menos 24, você pode verificar no livro do ano X? Ah, sim, está aqui o documento. Você quer que eu mando para você pelo correio? Custa X. E aí você faz... Hoje em dia, na minha época, eu tô falando há 13 anos atrás, a gente já podia mandar pelo correio. É que eu tinha que ligar e mandar fax. Os jovens não sabem o que é isso. Hoje em dia você faz tudo online. Tem várias coisas que vão ajudar. Mas, voltando, o que eu quero que você entenda. Não há como você não conseguir reunir todos os seus documentos. E posso falar mais? Em pouquíssimo tempo. Então, se você era uma dessas pessoas que estava empacado sem conseguir reunir toda a sua documentação, porque você não sabia, porque onde será que ele nasceu? Sua certidão. Certidão do seu pai. Certidão do seu avô. Isso, os nascimentos. Inteiro teor. Quando você pega a certidão de nascimento do seu pai inteiro teor, vai ter uma averbação. O que é uma averbação, Fábio? Deixa eu ver se daquele documento que eu peguei aqui na internet, se a gente tem essa informação que eu já te mostro. Peraí. Cadê ele? Esse daqui, ó. Aqui consta, ó. Aqui, ó, certifica na data tal, foram testemunhas fulano de tal, ciclano de tal, nada mais declarou. Observações, nada. Infelizmente não tem aqui neste documento. Tem alguns documentos que constam assim, ó. Averbação. O cidadão Mário Roberto se casou na data XYZ. Por exemplo, se eu pegar a minha certidão de nascimento hoje, lá no cartório que eu te falei, inteiro teor, vai estar escrito lá. No dia 19 de julho de 1993, não lembro, Fábio Barbiero se casou com a fulana de tal, sua primeira mulher, no cartório X. E mostra o nome do cartório ou a cidade onde eu me casei. Entendeu? Então, ou seja, por isso que a minha orientação comece pelas certidões de nascimento, porque nem sempre tem as averbações, mas tem as grandes chances de ter as averbações. Então aí, pegou todos os nascimentos, depois você pega todos os casamentos, e olha que massa aqui, ó, um depoimento do Thiago. Ele conseguiu em 10 dias. Por quê? Porque ele tinha um método. Ele sabia o que ele precisava. Claro que se sua família sempre morou numa mesma região no Brasil, vai ser mais fácil. Se a sua família perambulava, tipo, como se trabalhasse em circo, porque vocês nasceram numa cidade ou no estado, os seus pais no outro, vai ter mais dificuldade, eu diria mais dificuldade só de logística, embora hoje em dia tudo a gente pode fazer online. Mas, imagine qual que é o cenário perfeito. Se todas as pessoas, por exemplo, o antenato italiano, quando chegou no Brasil, foi para a cidade, sei lá, de Sorocaba. E aí teve o filho, o neto, o bisneto e você. Todo mundo nasceu em Sorocaba. É lindo. É lindo porque aí você vai para todo mundo para o mesmo cartório e fala assim, eu preciso de todas essas certidões. É muito raro que tudo isso, que a maioria das pessoas tenham tido essa sorte. Mas não importa. O importante é que você agora tem um método. E aí é o seguinte, eu quero saber de você o seguinte. Então aqui, voltando, isso você vai fazer... Vai começar a colocar aí no seu caderninho, tá? O que você precisa, como você vai reunir isso. Só que eu tenho um detalhe. Eu quero te dar mais um presente. Porque como eu falei, tá? Meu objetivo aqui é fazer com que você obtenha a sua cidadania italiana. Então eu vou te dar um presente.
este presente, que não vai te ajudar somente nesta aula. Esse presente vai te ajudar basicamente em todas as aulas deste módulo, deste curso, desse intensivão, é o mapa da cidadania italiana. Ah, Fábio, que cávulo é o mapa da cidadania italiana? É um material que eu criei há algum tempo e pensando em como que eu podia ajudar ainda mais as pessoas perdidas. Então, deixa eu compartilhar o mapa aqui para você. Deixa eu só deixar ele em tela inteira. Aí, ó. O mapa da cidadania italiana, ele tem 17 páginas. Vou até me mostrar aqui. 17 páginas. Você não tem noção. E eu paguei um designer gráfico para fazer esse troço. Então, deixa eu só voltar aqui. Antes de te dar esse mapa, antes de te dar algo que custou dinheiro para mim e tempo de ter feito um monte de coisa, eu quero que você, neste exato momento, eu vou parar esta aula durante 1 minuto para você clicar no gostei desta aula, para você se inscrever no nosso canal aqui no YouTube e para você compartilhar esta aula com alguém. É o mínimo e eu vou muito, mas eu vou apelar nesse curso no nível que eu nunca apelei na minha vida. Tipo, você tem a obrigação de contribuir e me ajudar, porque eu tô aqui te ajudando. E mais, eu não sei qual é a religião que você tem, mas se você tiver alguma religião, se você tiver acreditar em alguma coisa, primeiro, mande neste momento todas as suas energias, as suas vibrações para os alunos da Escola da Cidadania Italiana. Tem alguém aqui que está presente comigo neste momento que é aluno da Escola da Cidadania Italiana? Escreve aqui. Enquanto isso, você que está aqui ainda, vai clicando e vai fazendo o que eu falei. Enquanto isso, eu vou mostrar aqui para o pessoal. Ó. Muito bem. Coloque a nossa hashtag aí, alunos, que eu quero falar uma coisa. Eu quero compartilhar vocês na tela com a nossa hashtag, sou aluno ECI. Muito bem, muito bem, muito bem. Olha só, Denis. Tem uma galera aqui. Ó, Thiago, sou aluno Escola da Cidadania Italiana. A Rose vai entrar em breve, porque se ela quer, ela pode. A Carmela, a Pri, o Felipe mandou no Whats. Ok, massa. A Tânia, a Dani falou, sou nova aqui, nem sabia que tinha esse curso. É o seguinte, enquanto isso, nesse exato momento, a galera que está assistindo, você que não está aqui online comigo, mas você está vendo, né, a gravação desse vídeo vai ficar aqui para a posteridade, eu quero que você entenda o seguinte, quando eu falo para você agradecer todos esses alunos, por quê? Porque estes alunos estão dentro de um programa pago. Então, eles pagam para que eu seja o consultor deles. E detalhe, o fato de eu estar aqui hoje te ajudando gratuitamente é porque eu tenho uma tribo de pessoas que acreditaram no meu trabalho, seja através da Escola da Cidadania Italiana, seja igual a Patrícia, que é aluna do curso de busca de documentos, enfim. Eu tenho uma tribo de pessoas que me pagam para ajudá-las, né, que em algum momento, em algum programa, algum serviço. Então, eu quero que você, que está aqui agora, não estou nem te convidando a comprar nada de mim, eu só quero que você mentalmente faça, mande energia e agradeça estas pessoas, porque se não fossem essas pessoas me pagarem e me darem tranquilidade para ter uma empresa, eu não poderia me dar o luxo de vir aqui e dispor o meu tempo para ajudar outras pessoas. Então, existe um negócio, e você que está chegando agora, que talvez ainda não saiba, que é o ciclo do extraordinário. O que é o ciclo do extraordinário? Eu ajudo uma pessoa, essa pessoa vai ajudar outra, essa outra pessoa vai ser beneficiada, que em algum momento vai ajudar outra, e isso, em algum momento, vai chegar em mim de novo. Dou um exemplo. Aliás, vou dar um exemplo aqui que eu estou vendo aqui. A Tânia. A Tânia me conheceu numa dessas aulas gratuitas que eu fiz aqui. A gente fez um projeto chamado Sua Vida na Itália. A Tânia me encontrou aqui, gostou, se sentiu compelida. Isso tudo ela me contando depois. Ela se sentiu compelida porque eu estava falando, era um projeto sobre um livro que eu tenho. Ela falou assim, nossa, eu tive que comprar esse livro. O cara estava me dando um monte de informação de graça e eu achei um desaforo eu não comprar aquele livro, enfim, tá?
E não estou falando para você comprar. E aí, depois disso, a Tânia, eu abri inscrições para um outro serviço, ela entrou e hoje ela ajuda pessoas que precisam dos seus documentos na Itália a encontrar os seus documentos na Itália. Ou seja, ela me ajuda, ela ajuda outras pessoas. Essas pessoas que ela ajuda, em algum momento, vão precisar de uma informação. Elas vão cair aqui no YouTube. Caindo aqui no YouTube, elas vão, em algum momento... Ah, mas eu não quero comprar porque não tenho condições. Tá bom, não precisa. Eu quero só que você agradeça, indique e faça valer cada minuto que eu tô aqui disponibilizando para você. E obrigado, Vera, para parabenizar os alunos. Vilma, do curso de busca de documentos. A Tânia, tamo junto forever. A Ângela, do curso de buscadores. A Sheila, buscadora. A Ana Terezinha, buscadora de documentos. Dulcineia. Olha isso. O Wilson chegou aqui por um amigo. O Arthur. Massa. Muito, muito obrigado a todos vocês. E agora que já deu tempo de você que está vendo essa gravação ou vendo essa aula e que ainda não está na nossa bolha, já se inscreveu no canal, já clicou no joinha, agora eu vou te dar o presente. E nós vamos falar sobre o mapa da cidadania. O que é o mapa da cidadania? O objetivo dele é te guiar. E aí, eu separei o guia você vai reparar que tem cores diferentes, tá vendo? Verde, laranja e vermelho. E só um detalhe, e azul. E só um detalhe voltando aqui. Você, aluno da Escola da Cidadania Italiana, não esse mapa, nem baixe ele. Esse mapa aqui é o mapa que eu estou dando gratuitamente para as pessoas. Na Escola da Cidadania, o seu mapa tem, acho que, mais de 40 páginas. Esse daqui é outra coisa, tá bom? Então, você, aluno da Escola da Cidadania Italiana, não, esse mapa aqui não é para você. É para a galera que está começando agora e que precisa de orientação. Como você já teve um dia. Então, olha só aqui, ó. Aqui, tudo que eu coloquei neste mapa é para fazer você pensar e buscar as suas informações. Nome do seu antenato italiano. De repente, você não sabe o nome dele. Então, você vai buscar as informações. Não se preocupe, nós vamos ter aulas, todas as aulas que você vai ver aqui, você vai ter essas informações para te ajudar. Então, baixe este mapa, imprima esse mapa e rabisque esse mapa. Esse mapa é seu. Então, assim, ó, qual é o documento? Nós vamos aprender a diferença dos documentos ainda. Aqui eu quero que você vá dando um check em cada situação. Ah, eu enviei o documento, eu recebi, eu não sei o que lá. A certidão negativa, que é o que a gente vai ver na próxima aula. O que é isso? Opa. E assim vai, tá? Então, ó, documentos no Brasil. Esta aula de hoje eu já quero que você comece aqui, ó. Página número 4 do nosso mapa. Reunir os documentos para a prática. Quantos documentos de nascimento são necessários? Quantos documentos de casamento? Quantos óbitos? E aí eu quero que você saiba o total de documentos que você precisa. E aí você vai começar a solicitar. Então, nascimento. Digamos que eu preciso do nascimento. Do meu pai e do meu avô são 3. Porque digamos que o meu bisavô nasceu na Itália. Então, total de certidões italianas. Eu preciso de 3. Qual que está o progresso? Percebe que eu estou fazendo você colocar a mão na massa? Vocês conseguem perceber isso? Eu estou fazendo você colocar a mão na massa, sem desculpa de não conseguir a sua cidadania italiana, porque é tudo muito difícil. Você vai começar a desenhar, preencher. E aqui depois a gente vai lidando, tudo isso daqui a gente vai lidar ainda todas as aulas aqui, tá bom? Incluindo a parte da Itália, etc. Va bene? Então, este é o presente. Fábio, como que eu baixo o meu mapa da cidadania italiana agora, que já está pronto, lindo e maravilhoso para mim? Você vai entrar neste link aqui, ó. t.me/Fábio Barbiero. O que cávulo é isso, Fábio? t.me/Fábio Barbiero é meu grupo no Telegram. Nós temos um grupo no Telegram chamado Saga Tribo. E se você entrar neste momento no nosso Telegram da Saga Tribo, eu vou entrar no Telegram aqui, correndo e dando aquele desesperinho todo que eu tenho, de não fazer besteira. Deixa eu explicar para você o que é o grupo. Primeiro, o que é o Telegram? O Telegram é o primo do WhatsApp. Para mim, só que assim, é o primo do WhatsApp legal. No Telegram, Fábio Barbiero. E lá, você vai ter, neste momento, você vai ter um link.
Tá? Mas sim, entrou no grupo Saga Tribo, tem um link. Neste link tem lá um botão, fixado na verdade. Gente, está aqui o link do seu mapa. Você vai clicar ali, vai abrir um pop-up, você vai colocar o seu nome, o seu e-mail e vai baixar o seu mapa. Simples assim. Inclusive a galera de ontem que não conseguiu mandar baixar, já está resolvido o problema, tá bom? O problema que nós tínhamos. E só. Feito isso, ó, a Lara já pegou. A Sandra, tá vendo? Então é o seguinte, é isso. Foi fácil, Lara? Fala aí. Entrar, pegar e ser feliz. Imprima este mapa, tá bom, gente? Ó, imprima este mapa. Deixa eu compartilhar o mapa de novo. Cadê? Aqui, ó. Imprima. É muito interessante você imprimi-lo. E aí, segura este mapa. Este mapa vai ser o nosso... vai ser o nosso material didático daqui para frente. Tá bom? Para que você possa ir ticando, se organizando. Cada vez que eu falar alguma coisa aqui, você vai se orientando. Beleza? É isso. Esta é a aula de hoje. Terminamos aqui agora com mais um conteúdo para você trabalhar. Então agora você já tem uma noção do que são os documentos, quais os documentos você precisa, como você busca esses documentos. E agora, como se não bastasse tudo isso, eu ainda estou te dando o mapa da cidadania para que você possa então ir ticando. Por quê? Porque tem muita gente que não consegue perceber o próprio progresso, gente. É impressionante. Eu vejo tanta gente assim, eu estou empacado. O que você... eu não consigo agora ir para a Itália. Mas peraí, você não está empacado. Eu não fiz nada no meu processo. Como não? Você já fez um monte de coisa. É você que não está se reconhecendo, você está sendo muito duro com você mesmo. E tem aqueles que estão perdidaços. E aqui o meu objetivo é te achar, é te colocar no nível, colocar no jogo. Tá bem, né? Então é isso. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou dessa aula, você vai clicar no gostei, você vai se inscrever no canal, você vai compartilhar com uma outra pessoa que você sabe que precisa deste conteúdo. Nós estamos aqui mudando vidas. Eu quero mudar a sua vida, mas eu quero que você me ajude a mudar a vida de outras pessoas. E se isso está fazendo sentido para você, traga uma pessoa, faça um gesto de amor, pense assim, quem que eu posso trazer para essas aulas que vai se beneficiar também? É isso que eu te peço. Um grandíssimo abraço, a gente se vê amanhã, porque nesta sequência é uma aula por dia. Então, a gente se vê amanhã aqui no Intensivão da Cidadania Italiana. Um grande abraço e arrivederci!